Agradecemos a nossa irmã Neiva pela distinção, Neiva Gonçalves, e pedimos que Jesus nos abençoe a todos nessa noite, que tenhamos a capacidade de, numa reflexão a respeito de uma passagem simples do Evangelho de João, apreender a lição que Jesus veio nos trazer. Só para que nós possamos cientificá-los do tema, nós nos permitiremos fazer uma leitura do capítulo 45, que diz: somente assim. E disse Jesus: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Emmanuel se pronunciou assim a respeito disso. Em nossas aflições, o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia, no dia festivo é reverenciado solenemente, louvado pelos filhos reconhecidos e olvidados pelos ingratos. O Pai dá sempre, espalhando as bênçãos da sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente em razão dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis. E, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos estes requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre aos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo o eterno bem. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação: que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Nós consideramos o apóstolo João um apóstolo que tem um diferencial. Aquilo que nós acompanhamos da sua história, né? O filho de Salomé tinha, juntamente com seu irmão Tiago maior, no seu ofício simples de pescador, uma significação desde logo. Porque o filho de Zebedeu, no consórcio com Pedro e André, a ele, como sendo o mais novo, era dado um dos ofícios mais complicados, que era fazer o conserto das redes utilizadas na pesca. E esse discípulo, ele tinha um diferencial, porque a partir do momento que ele se integrou ao trabalho do Cristo, ele buscou, acima de tudo, fazer com que o entendimento da mensagem crística fosse colocado de forma indelével no seu coração. E esse testemunho fez com que, até os seus 94 anos de idade, lá na ilha de Patmos, quando ele desencarnou, fosse reverenciado como alguém que tinha, sim,
entendido a mensagem do Cristo e fez tudo para espalhá-la durante o período que esteve a seu serviço. Então, basicamente, foram 70 anos de apostolado crístico, porque, segundo a literatura, ele tinha um pouco mais de 23 anos quando fez-se discípulo de Jesus. Mas a mensagem dele é interessante porque dos 4 evangelistas, talvez seja o que tenha uma linguagem mais terna, mais afetiva. Levi, chamado Mateus, o coletor de impostos, tem uma linguagem mais protocolar, né? E quando a gente vai buscar o Evangelho de Marcos, dá a impressão de alguém que viveu naquele momento crístico, mas que ainda assim, em alguns pontos, ficaram sem o esclarecimento devido com o sentimento que poderia ter sido colocado. Me desculpem aqui pela indelicadeza da colocação. A forma romanceada de Lucas, como alguém que não conheceu Jesus em matéria, mas que teve, desde o instante que busca o entendimento da sua mensagem, de uma forma até romanceada, trazer Jesus. Mas João é aquele que busca externar o sentimento crístico, inclusive chamando-nos de meus filhinhos. Tal é o sentimento paternal que ele nos traz. O capítulo 15, que nós tentaremos fazer uma breve dissertação a respeito do tema, ele trata do ramo da videira, onde ele traz aquele sentimento lá do Velho Testamento, em que aquela época já se falava que Deus seria o viticultor, ou seja, aquele que cultivava a vinha. O Cristo se coloca-se como a videira e nos coloca como ramos dessa videira. E nos coloca também, de uma forma muito interessante, numa subdivisão da videira, como como ramos que produzem ou não produzem frutos. Portanto, produtivos ou improdutivos. E buscando naquele momento que a inteligência humana tinha a capacidade de apreender esse ensinamento, até fazendo referência à lei mosaica, o Cristo dizia que aqueles que não tivessem a capacidade, aqueles ramos que não tivessem a capacidade de produzir esses bons frutos, deveriam ser lançados ao fogo, para que tivessem a cessação, digamos assim, do mal que poderiam fazer. Mas o aspecto principal que João nos traz aqui é justamente esse que contextualiza o ensinamento crístico quando foi nos passado. Porque a literatura nos traz que esse ensinamento crístico, que fazia alusão à videira e aos seus ramos, fora passado por Jesus por ocasião da última ceia. E, acima de tudo, ele procurava naquela oportunidade fazer com que esse entendimento de que ele, por se constituir essa videira, por acreditar que nós éramos sim esses ramos, concitou-nos naquela oportunidade a sermos os ramos produtores de frutos. E disse mais, disse que se nós tivéssemos a capacidade de ficar nele, ou seja, de não nos desgarrarmos dessa videira, ele próprio, com a sua seiva amorosa, nos ajudaria na produção desses frutos.
Então esse é o ponto de inflexão que essa mensagem do nosso João Evangelista nos traz. E aí, o nosso irmão Emmanuel nos coloca de uma forma muito clara a conceituação disso. E aí ele nos coloca sobre os auspícios do viticultor, ou seja, de Deus, ligados a Jesus, a videira, mas constituindo-nos sim de ramos. E ele coloca de forma muito clara que esses ramos, ele coloca aqui, os que louvam a Deus e os que são ingratos. Então já faz exatamente na esteira do que nos traz João, que é o ensinamento crístico, do bom ou do ruim ramo dessa videira. E que cada um de nós tem, dentro dessa possibilidade, a busca daquilo que nos apraz, daquilo que nos deixa, de certa forma, bem. Porque ligados a essa videira, muitos de nós só lembramos do viticultor quando somos visitados pelo infortúnio. Porque naqueles dias de bonança, de felicidade momentânea, muitos dos nossos despertares são desprovidos sequer da gratidão ao Senhor da vida por mais um dia que nos permite o recomeço. Muitos outros, experimentando os prazeres momentâneos do mundo, a saúde, as riquezas, de igual forma se esquecem que pelo viticultor nos é dado ser apenas momentaneamente depositário das possibilidades que ele nos dá, mas não proprietários dos seus frutos. E essa reflexão, Raul Teixeira tem uma fala muito interessante que fala sobre a libertação, que cabe perfeitamente sobre essa videira ou esses ramos que produzem frutos ou não. Raul Teixeira disse que muitos de nós passamos pela vida apenas buscando a escravização. No momento em que buscamos a satisfação dos nossos egoísmos, por exemplo, através do acúmulo desnecessário das riquezas do mundo, nós nos aferramos a ela. Nós nos algemamos àquilo que não é propriedade nossa. Quando do nosso retorno à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, estamos aqui apenas temporariamente no estágio. Só nos será dado levar como nosso patrimônio eterno as nossas boas ou as nossas más obras. Ou seja, os momentos em que nós fomos desse ramo de videira produtores ou daquilo que deixamos de produzir. E nessa reflexão de Raul Teixeira, o interessante é que ele fala mais, ele fala que essa libertação que nós às vezes falando, nossa, fulano sofreu demais, com a ocasião do seu desencarne, ele se libertou. Mas o que dizer daquelas pessoas que experimentam a posse vultuosa do ouro do mundo e que no momento em que são vitimados pelas doenças, que muitas vezes provocadas exatamente pelos sentimentos contrários ao bem, antes do seu desencarne tem verdadeiro sofrimento pelos bens que deixarão sobre a terra. Essas pessoas não conseguirão se libertar. Elas ficarão sim no plano físico,
buscando a satisfação daquilo que eles nunca tiveram posse. Muitos deles vendo que os seus filhos, aos quais eles não deram a possibilidade de entender isso, e que ficarão aí a brigar pelas possibilidades apenas. Então, esses nossos irmãos não entendem o que significa a libertação. Antes disso, a libertação é daquelas criaturas que entendem que, como seres que possibilitam a vivência do Evangelho de Jesus, entende que os filhos de infortúnio igualmente são filhos do viticultor, e que igualmente experimentam exatamente os insucessos em encarnações pretéritas ou nesta mesma, que cometeram contra a lei do amor. Porque se na doutrina espírita nós temos o exato entendimento que, pela bendita oportunidade da reencarnação, príncipe hoje, mendigo amanhã. Ou seja, se hoje eu tenho condição de ser um dispensador de bênçãos, pelo muito que eu recebo, e não tenho a capacidade de fazê-lo, não é que o viticultor é mau, não. É porque a nossa consciência crística nos diz que eu terei exatamente que numa possibilidade futura de experimentar as bênçãos que eu não consegui dar. Em que pese a sempre atual advertência crística. Todas as vezes que deste de comer, que vestistes, deste de beber, visitares, amparares a um desses necessitados filhos de meu Pai, é a mim que estais a fazer. E para que nós possamos nos libertar, principalmente dos nossos sentimentos egoísticos, nós temos que caminhar na direção do entendimento que 1000 vezes ser um diligente enfermeiro do que um bem cuidado paciente. 1000 vezes entender que muitas ofensas que nós recebemos, como diz Francisco Cândido Xavier, e que nós deveríamos apenas ter isso como um alerta daquilo que ainda precisamos ou podemos melhorar em nós. Então, nessa libertação que o nosso irmão Raul Teixeira nos dá, é esse ponto que nós temos sempre que estar atentos. Porque o ser que busca dioturnamente, através dos seus pensamentos, sentimentos, atos e palavras, buscar a corrigenda de si próprio, domando o seu egoísmo, a sua cupidez, a sua avareza, ele se liberta dos seus maus pendores. E não tenhamos dúvidas, a natureza não dá saltos. Nós podemos ter na nossa casa uma mãezinha, um paizinho que é considerado um santo, e que irá, seguramente, no momento do seu desenlace, para planos ditosos. Mas por sermos apenas filhos biológicos, se não tivermos construído a nossa edificação espiritual, nós estaremos ligados exatamente àqueles que viveram como nós. Esse é o chamamento. Então, quando essa advertência crística trazida por João, falando sobre as obras, ou sobre a possibilidade desse ramo produzir os frutos, esses frutos são exatamente a nossa necessidade de vivermos na constância do bem. Não medirmos esforços para sempre, desde o dia quando nasce, estendemos a gratidão ao viticultor, e nos sentimos cada vez ligados
à videira, que é o Cristo, para que a nossa força, a nossa fé, a nossa coragem se faça de forma esperançosa de cada um de nós dispensadores de bênçãos. E seguramente na nossa curta estada sobre esse plano, que ainda experimenta dores, muito grande será a nossa satisfação ao terminar a nossa curta estada sobre essa terra, nós nos assemelhamos a Paulo de Tarso por ter combatido o bom combate. Lembrando-se que o combate mais interessante é aquele que nós combatemos contra as nossas próprias imperfeições. O nosso desprendimento para que nós nos libertemos começa no exercício diário, de ver que esse que eu chamo de meu marido, minha mulher, meu filho, meu dinheiro, meu carro, minha casa, nada mais são do que instrumentos temporários da nossa estada nesse mundo, que serão necessários sim, para que nós consigamos trabalhar na nossa construção interior, na nossa edificação interior. Mas seguir Jesus talvez seja a tarefa mais difícil, porque buscar nos seus ensinamentos de forma racional o entendimento é fácil, mas a estrada de Damasco recomendada por Paulo, ou seja, daquilo que eu entendo e apreendo até aquilo que eu sinto e faço, é a tarefa mais difícil. Mas nós gostaríamos de terminar a nossa palavra buscando alguém que para nós é um exemplo de ramo que produz bons frutos. O nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que em 1987, portanto já com 77 anos de vida, experimentando depois todos os seus problemas de saúde, mas especificamente nessa época ele foi acometido de uma pneumonia, em que as recomendações médicas foram para que ele limitasse as suas atividades físicas. E à época, o nosso irmão Carlos Bacelli recebeu dele uma missiva, porque no meio espírita começou a surgir uma ideia de que ele deveria parar com a sua atividade mediúnica. E ele escreveu, Chico escreveu assim, sobre aqueles que queriam deter a sua marcha: prezado amigo Bacelli, Deus nos abençoe. Tenho comigo as suas notícias datadas de 31 de agosto, findo, e muito grato a você e a Márcia pelas atenções para com a minha saúde, que graças a Deus está muito melhor e a caminho da recuperação. Seus apontamentos sobre alimentação coincidem com as que tenho observado. Tudo certo. Não cheguei a ficar depauperado, estou firme com as melhores disposições para o trabalho. Considero estranho que muitos amigos venham aqui me aconselhar a encerrar minhas atividades mediúnicas em vista de uma pneumonia simples, quando eu não teria coragem de aconselhá-los nesse sentido se estivessem no estado mais grave que o meu. Parar por quê? Será que uma gripe forte, como ocorre a centenas de pessoas em Uberaba, com as alterações climáticas naturais, deveriam reduzir a inércia e a inutilidade? Não me revolto, mas onde essa gente coloca o ideal de servir ao amor do Cristo? Estar ligeiramente enfermo será motivo para a preguiça e para a fuga das obrigações que nos cabe honrar cada vez mais? Ainda mesmo se eu tivesse incapaz de agir na psicografia, não poderiam esses companheiros lembrar que existem outros setores em que a pessoa pode ajudar e ser útil? Em Pedro Leopoldo, de 28 a 1931, todos os dias no Luiz Gonzaga tinha eu um horário de 2 a 3 horas para lavar as feridas de mendigos abandonados. Será que eu teria esquecido esse dever que sempre me serviu de reconforto?
na condição de médico psicográfico, sentiria uma qualquer espécie de vergonha para retomar de público essa tarefa? Sinceramente, os alvitres de amigos querendo paralisar-me me chocaram profundamente. Deus os recompense pelo estímulo com que me fazem pensar no trabalho multiface da nossa doutrina. Perdoe-me o tom quase áspero em relação às propostas de nossos amigos. Tratando-se desse assunto, eu não poderia escrever a você de outra forma. Desnecessário faz-se o nosso comentário desse fato. Apenas gostaríamos que todos nós ficássemos em paz.